Olá, queridos, boa noite. Cumprimento a todos, com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Moraes, eu sou professor de Karatê, graduado pela Associação Kenyu Rio do Brasil, pela Federação Mineira de Karatê e também pela Confederação Brasileira de Karatê. Sou diácono na Igreja Batista Rosa de Saron, em Justinópolis, desde 2015. Eu quero aqui trazer uma mensagem para vocês. Eu estudo a Bíblia, eu leio, constantemente a Bíblia, porque é gostoso. Cada vez que você vai lendo alguns textos ou livros, parece que assim o Espírito Santo vai te revelando, coisas novas. E isso é muito gostoso. E hoje, como é de costume, eu, além das minhas leituras, eu estou meditando no livro de 2 Reis, e já estou finalizando, o livro de 2 Reis. Mas tem um capítulo aqui que me chama muito a atenção, o capítulo 20. No livro de 2 Reis, esse fato é narrado no capítulo 20. E no livro do profeta Isaías, me parece que é o capítulo 38, que fala da doença e cura de Ezequias, um rei. Então aqui o texto diz o seguinte, lá no livro de 2 Reis, capítulo 20, versos 1, a partir do 1. Naquela época Ezequias adoeceu e esteve à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe declarou: põe ordem em tua casa, porque não te recuperarás, mas vais encontrar a morte. Ao ouvir essas palavras, versos 2, o rei virou o rosto para a parede e orou: Ah, Senhor, eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade, sinceridade e integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. Falar dessas palavras, o texto diz: e grande angústia tomou conta de Ezequias, e o fez chorar copiosamente. Chorar copiosamente é como se você dá uma surra numa criança e ali ela chora, sentida de derramar lágrimas, aqui diz, que o texto diz que ele chorou copiosamente, ou seja, derramou as suas lágrimas, muito sentido, com aquilo que ele ouviu. Ele estava doente. Contudo, no versos 4, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, olha só, o profeta foi enviado de Deus, foi à cidade onde o rei Ezequias estava, e ali recebeu aquela mensagem, o profeta preparava para sair, foi, levou, deu o recado e estava indo embora. Então no 4 contudo, antes que o profeta Isaías se retirasse da cidade, quando atravessava o pátio intermediário, eis que lhe sobreveio a palavra do Senhor, dizendo, verso 5, volta e declara a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz Yahvé, o Senhor, Deus de teu pai Davi, ouvi a tua oração, as tuas súplicas, e vi as tuas lágrimas. Eu te curarei. Depois de 3 dias subirás à casa do Senhor. No verso 6,
acrescentarei 15 anos à tua vida na terra, e livrarei a ti e a esta cidade toda das mãos do rei da Assíria. Protegerei essa cidade por amor à minha própria pessoa, e por amor do meu servo Davi. Gente, é um negócio interessantíssimo, porque Deus envia o profeta Isaías para levar uma mensagem para o rei Ezequias, que estava enfermo, grave enfermo, né? E aí a mensagem era: coloca a sua casa em ordem, porque você vai morrer. Deus tá falando, né, que você vai morrer. O profeta levou lá, né, a mensagem. Ele pega, sentido, vira para a parede e começa a orar, falar com Deus. E ele tem umas palavras que são palavras fortes, né? Não é você conversando com uma pessoa qualquer. É o profeta conversando, é o rei conversando com Deus. Olha só, no versos 3. Ó eterno Senhor, eu te suplico, lembra-te nesse momento de como tenho caminhado contigo em fidelidade. Coisa rara, né? Sinceridade raríssima e integridade de coração, e de como tenho praticado o que é justo e correto diante de ti. Depois dele falar essas palavras, mas falou com tanta segurança, aí ele, com grande angústia, né, uma angústia tomou conta do rei Ezequias e o fez chorar, né, copiosamente. E depois, né, veio essa palavra de Deus novamente ao profeta Isaías, mandando ele voltar para lá para falar com o rei que acrescentaria mais alguns anos na vida dele. Olha lá no verso 6. Acrescentarei 15 anos à tua vida na terra, e livrarei a ti e a essa cidade toda das mãos do rei da Assíria. Protegerei essa cidade por a minha própria pessoa e tal. É uma identidade muito forte do homem né, com Deus. E isso é uma referência para nós, é um exemplo. Porque hoje nós vemos aí, infelizmente, líderes religiosos, políticos, pessoas das mais diversas camadas da sociedade, né, com tanto fingimento, tanta falsidade, usando muito a mídia para enganar as pessoas, a própria política, né, a gente elege pessoas e tal, e as pessoas nos traindo a todo dia, né, os políticos principalmente. Agora, voltando lá no texto do livro de 2 Reis, né, é interessante. O rei Ezequias, com firmeza, né, sentido de coração, que os seus dias se acabaram até aquele momento ali que Deus traz a mensagem através do profeta Isaías. Mas depois Deus dá o retorno, né? Viverás 15 anos, né? Vai aumentar mais 15 anos. O profeta volta e fala isso com ele, né? E depois dos 15 anos, realmente ele morreu, não vamos entrar nesse detalhe aí, mas isso nos dá uma lição, né? Que é tão difícil viver em dias atuais com fidelidade, com sinceridade, de coração, né? É muito difícil, é muito fingimento hoje em dia, é muito a sociedade muito contaminada. Então eu adorei esse texto, né, essa relação, né, do rei Ezequias com Deus, né? Ele chorou como uma criança,
derramou mesmo lágrimas ali, mas não se intimidou de falar com Deus, porque ele sabia o que ele tinha feito. E Deus reconheceu. Deus se moveu, né, por causa daquelas palavras, e que realmente ele mereceu, né? Então fica aqui a lição para a gente, que é muito difícil, né, viver em dias atuais, muitos espinhosos, né? E que Deus nos dê força para nos apegarmos à palavra dele, lermos a Bíblia, meditar, congregar e seguir aquilo que agrada a Deus, não agrada ao homem, porque seitas, muitas igrejas falsas que tem por aí, que pregam coisas que não levam ninguém para Deus, né? Não salva ninguém. Então que nós possamos meditar, e ainda é tempo, porque os dias estão passando muito rápido, como um relâmpago, né? De uma hora para outra o mês já passou, e nós um dia desse aí era o ano 2000, 1998, 99, já estamos em 2025. E mais alguns anos aqui, muitos de nós não existiremos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Um abraço, muito obrigado pela atenção. Paz do Senhor Jesus.